Foi sem querer querendo. Era com essa frase, carregada de ato falho, que o personagem do Chaves tentava se justificar, se esquivar das responsabilidades, sempre que ele fazia uma bobagem, sempre que ele feria alguém, fazia algo de errado, e ele já vinha logo com a resposta pronta. Foi sem querer, e deixava escapar que, na verdade, talvez não fosse tão sem querer assim. E apesar de engraçada, apesar de cômica, e de fato é a frase, ela exprime e ela fala muito sobre esse nosso impulso mais primitivo de tentarmos nos esquivar das nossas responsabilidades. Diante do erro, muitas vezes diante das consequências do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado, da nossa agressividade, vendo o que fizemos, temos a tendência de tentar nos esquivar e não assumir. Foi sem querer, eu não tive intenção, não me puna, não me considere responsável, foi sem querer, talvez querendo, mas sem querer. O texto que nós lemos hoje, do livro de Êxodo, capítulo 21, capítulo 21, a partir do verso 12, o capítulo 22 e o capítulo 23 inteiros, do modo geral, nós vamos encontrar nesse texto um chamado a uma vida de responsabilidade, um chamado a uma vida de justiça. A assumirmos as nossas responsabilidades e a vivermos em justiça diante das pessoas e diante de Deus. Aqui nós temos o desenrolar de mais algumas normas, de regras que o Senhor estabelece para a convivência do seu povo, como eles deveriam se tratar, como eles deveriam gerir as suas interações e as suas relações e os seus conflitos, também como deveriam se portar diante de Deus. E basicamente nós vemos um chamado a uma vida de responsabilidades e assumindo as suas responsabilidades e a uma vida de justiça. E é esse o convite que eu quero trazer para você hoje. Nós vamos ter aqui, por exemplo, regras muito sérias em relação à vida. Aquele que tirou uma vida, ele será preso e ele perderá a sua vida. O castigo deverá ser equiparado, deverá corresponder à gravidade do dano que foi causado. Mesmo que você tenha tirado uma vida, causado um dano, ainda que sem a intenção clara de fazer, haverá punição, não perderá a vida, mas interessante, a gente tem um caso muito específico, né? Se dois homens estiverem brigando e eles atingirem uma mulher grávida e essa mulher grávida deu à luz prematuramente, então se o bebê viver, eles não perderão a vida, mas eles terão que pagar uma indenização. Enfim, com certeza deve ter uma história por trás disso, algo nessa direção deve ter acontecido, mas nós percebemos esse cuidado, essa preocupação de que haja uma responsabilização. Não dá para fazer qualquer coisa, não dá para exercer qualquer ação e não ser punido e não ser responsabilizado por aquilo que você faz. Responsabilidade em relação à propriedade, aquele que roubar deverá devolver, deverá restituir, deverá fazer isso indenizando aquele que foi prejudicado, aquele que foi furtado. E responsabilidades em relação também a Deus, em relação ao relacionamento com Deus. Eles não deveriam ter outros deuses, não deveriam adotar as divindades, as religiosidades dos povos com os quais eles estavam convivendo. Responsabilidade e justiça em relação aos outros, aos oprimidos. Olha, não oprimam os estrangeiros, eles que vivem entre vocês, não os oprimam, não emprestem dinheiro com a intenção de visar lucro, de arrancar dinheiro e prejudicar as pessoas, não espalhem falsos boatos, não deixem se levar pela maioria na prática do mal, uma série de orientações. Convocando o povo a que fossem responsáveis e a que fossem justos. E é esse o convite que eu quero deixar, esse o alerta e a reflexão que eu quero deixar com você hoje. Nós, enquanto povo de Deus, somos convocados a uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de responsabilidades. Você, enquanto cristão, não pode viver sempre ali tentando se equilibrar entre a linha do certo e o errado, se esquivando das regras, se desviando da justiça, tentando se esconder atrás de áreas cinzentas para justificar os seus erros. O cristão deve ser justo, deve ser íntegro, assuma suas responsabilidades. Se você fez mal a alguém, peça perdão. Se você prejudicou alguém, restitua, assuma a responsabilidade pelos seus atos, trate os outros com justiça, não se esconda dos seus atos. É isso que o Senhor espera do seu povo, é isso que nós vamos encontrar na maioria dessas regras, dessas normas apresentadas, é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos, sim, uma nação de gente santa, uma nação de gente responsável, de gente justa, que não se esconde, que não oculta as suas falhas, mas que assume as consequências dos seus atos.
Assuma suas responsabilidades, haja com justiça, se desculpe, peça perdão às pessoas a quem você magoou, a quem você tem feito mal, restitua essas pessoas. Que Deus abençoe você e a sua família. Siga lendo a sua Bíblia. Você sabe, amanhã a gente se encontra para mais uma reflexão aqui e vamos juntos que a gente está caminhando bem aí no livro de Êxodo. Vamos lá!